Quero louvar o Senhor pelo que Deus tem feito na nossa igreja lá na Bahia. Tem coisas que nós não conseguimos explicar, humanamente falando, mas o Espírito Santo de Deus, ele que faz as coisas. Lá na Bahia nós não temos ainda nenhuma pessoa que podemos dizer muito experiente na questão de conhecimento da Bíblia, mas uma coisa que está acontecendo na Bahia muito legal é que eles estão com muita vontade de servir ao Senhor. E domingo teve um culto e eu falei com o rapaz que é o líder lá ontem, sexta-feira por Skype, na segunda-feira por Skype. Eu falei, como é que foi o culto de domingo? E ele falou assim para mim que tinha mais ou menos no culto de domingo mais de 50 pessoas reunidas para louvar o nome de Jesus. Para você entender um pouco do que acontece, lá no povoado tem mais duas igrejas. Tem a igreja chamada Metodista e tem a igreja Assembleia de Deus, e nós somos a terceira igreja, Igreja Guarda-Rocha. E durante 12 anos, mais ou menos, 10 a 12 anos, as duas igrejas tinham por volta de 12 pessoas frequentando seus cultos. E de uma maneira muito graciosa e sobrenatural, Deus tem feito uma obra lá na cidade, no povoado. E eles estão abrindo um trabalho num outro povoado. E o rapaz que fez a parte elétrica da igreja, ele perdeu a visão, ele ficou cego de um olho. E ele pediu para que a igreja começasse a orar por ele. Então ele foi para Salvador, ou Feira de Santana, não lembro. E quando ele voltasse, ele queria que a igreja fosse até a casa dele orar por ele. E os irmãos juntaram a caravana e foram na casa desse rapaz. E esse rapaz aceitou o Senhor Jesus, começou a frequentar as reuniões, e aí chegou a grande notícia para nós. E de uma maneira incrível, o olho que ele tinha ficado cego voltou a começando a enxergar de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está fazendo coisas lindas. E eu quero louvar o Senhor por isso. Abra sua Bíblia em Isaías, por favor. Rapidinho. Quero só ler um versículo. Isaías 53. Eu já li esse texto várias vezes na Bíblia. Hoje eu estava lendo ele de novo. E alguma coisa saltou ao meu coração. Versículo de número 5. Achou aí? 53:5? Diz assim: mas foi ele traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Toda vez que nós lemos esse texto, nós damos sempre ênfase sobre a questão da cura, sobre a questão de sermos sarados, mas hoje eu queria chamar a sua atenção para uma outra parte desse texto. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Eu quero dizer algo a você em nome do Senhor. Alguém foi castigado, sofreu horrivelmente, para que você pudesse ter paz. A paz de Deus, ela excede todo entendimento. E Jesus sofreu na cruz o castigo, que não foi pouco, para que eu e você pudéssemos ter paz no nosso coração. A gente escuta no mundo que uma das coisas que o mundo mais quer é paz na sua vida. Eu quero dizer a você que quando você entregou sua vida para Jesus, o Rei, o Príncipe da Paz, habita dentro de você. Então você pode ter paz na sua vida. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então paz é um direito seu. É óbvio que nós passamos por aflições, é óbvio que passamos por dificuldades, é óbvio que passamos por lutas, todos nós enfrentamos isso. Mas eu queria que você tivesse uma certeza. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu castigado para você ter paz. E o castigo que nos traz a paz estava nele.
Paz é um direito do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós podemos ser afligidos. E talvez você olhe para a sua vida hoje à noite e você fala, uau, eu tenho aflições, perco sono, alguma coisa aflige a minha alma. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus tem paz para você. Jesus tem paz para mim. Ele habita em mim. E se eu buscá-lo, tomar posse daquilo que ele já fez, a paz vem sobre o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, irmãos, ele foi castigado para que você tenha paz. Paz está em você. O príncipe da paz habita em você. Todas as vezes que o inimigo te afligir, todas as vezes que a situação te afligir, lembre-se, o príncipe da paz não está ali, nem está acolá, está dentro de você. E você pode entrar dentro do seu quarto, falar com ele, e ele vai trazer paz ao teu coração. Só Deus sabe como está o seu coração, só ele conhece. Mas uma coisa eu posso te afirmar, sempre tem paz para nós. Ele sempre tem paz para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele disse, não ande ansioso por coisa alguma. Antes apresente a tua ansiedade diante do Senhor. E a paz que excede todo entendimento vem sobre a sua vida. Lá em Filipenses é como se Deus quisesse fazer uma troca com você. Ele diz, me dá aqui a sua ansiedade. Me dá aqui a sua preocupação. Me dá aqui a sua aflição. Porque se você me der, eu te dou a paz. Porque a paz está dentro da sua vida. A Bíblia diz que a paz deve ser o árbitro dos nossos corações. Uma das piores coisas que nós fazemos na vida é tomar decisões movido pelas circunstâncias. Quando não tem paz no seu coração, não vá. Porque a paz é aquilo que dirige o teu coração. A paz é o árbitro. E o príncipe da paz habita na sua vida, em nome de Jesus. Que você possa se apropriar dessa paz cada dia e viver em paz, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Abra um texto de Romanos 3, a partir do 23. Romanos 3, 23. O texto diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esse texto aqui, ele explica bem uma real de quem somos nós, de qual era a nossa real situação, e o que Jesus fez por nós. Talvez eu não traga nenhuma novidade, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Aqui diz a princípio que todos pecaram, e na palavra de Deus diz que não há um justo sequer, nenhum sequer. E aqui diz que Jesus Cristo, através do sangue dele, ele nos deu a redenção. É mais ou menos assim: nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, nós estávamos ali expostos para que ele fizesse o que bem entendesse conosco, como se nós estivéssemos no mercado de escravos, onde ele tinha o direito de nos examinar e nos tocar, e nos usar para as coisas que ele bem entendesse. Alguns talvez tivessem mais facilidade para roubo, para prostituição, e ele ia nos usando assim. Mas Jesus Cristo, ele nos deu a redenção, ele nos comprou, ele nos tirou da mão de Satanás. Depois disso tudo, Jesus Cristo, como diz aqui, através da graça, ou seja, não foi ideia minha nem sua, Jesus, então, Deus, através da vida de Jesus Cristo, pela graça, como diz, ele nos escolheu, nós somos escolhidos dele, não foi uma decisão nossa, ou seja, nosso Deus, ele providenciou todas as coisas. Então, ele nos viu nessa situação de pecado, longe dele, longe, destituído da glória do Senhor, e ele providenciou o sangue do Filho dele. Então, através do sangue do Filho dele, nós somos comprados e tirados, então, da mão de Satanás. Depois disso, diz aqui que ele também fez a redenção
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, não fizemos nada por merecer, é graça imerecida, é favor imerecido a graça. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para que Deus pudesse se agradar de nós, então foi por amor mesmo, né? E por fé. E fé é dom de Deus, ou seja, nem isso nós temos. Deus também nos colocou fé no coração, que é dom do Senhor. Então, ele nos escolheu, ele nos pôs fé no coração para que um dia nós os aceitássemos e fôssemos comprados. Ou seja, Deus fez tudo a nós. E aqui diz que após a redenção, através do seu sangue, ele foi propício. No Antigo Testamento, depois da morte do animal, o sacerdote ele aspergiu o sangue sobre a arca. E ali na arca estavam os 10 mandamentos. E Deus olhava na arca e ele via a impossibilidade do ser humano de cumprir esses 10 mandamentos. Então, o sangue do Senhor fez com que Deus fosse propício a nós. Não somos nós que nos tornamos propícios a Deus, mas o coração de Deus se torna propício porque ele olha o sangue do seu Filho amado, e aí sim, ele tem o coração propício a nós. Isso foi outra coisa que o sangue do nosso Senhor Jesus fez. Amém? E aqui, ele fala também, ele diz também aqui, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Aí aqui fala de remissão. Jesus foi lá e zerou a tua conta. Nós tínhamos ali um débito, um caderninho de pecado acumulado e a gente jamais teria condição de pagar. E é através do sangue do Senhor Jesus, ele foi lá e quitou o débito. E mais do que quitar o débito, ele nos deixou com crédito. Nos tornou filho do Senhor. Então nós não tínhamos nada a oferecer a Deus. Deus fez tudo por nós, mandou o Filho dele para a terra, e através do sangue do Cordeiro, ele nos justificou, ele nos tornou propício, e ele remiu, ele aniquilou o valor que a gente tinha de débito, aquele caderninho que a gente tinha ali de débito, onde Satanás ali se apegava àquilo. Jesus Cristo quitou essa dívida e ele nos fez credor. E dessa forma é que a gente tem que enxergar o nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele se entregou, ele era perfeito, ele foi o justo, ele nos justificou. E através de tudo isso, hoje Deus olha para nós, e cobertos pelo sangue do Cordeiro, Deus, o Senhor nosso Deus, o Criador, ele nos vê como justo, e através do sangue de Jesus, nós podemos ser justos hoje, através do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, por esse motivo, nós temos vários, dessa forma a gente consegue entender a grandeza da obra da cruz. Não foi só uma morte, ele proporcionou todas essas coisas. E através disso ele nos santifica, amém? E através do sangue do Cordeiro a gente consegue ser propício e se achegar ao Senhor com liberdade. Amém? Aplausos ao nosso Deus. E falou um versículo aqui que Deus me incomodou hoje o dia inteiro para estar falando à noite. De manhã, passando pelos canais, me incomodou muito a história do neto do Chico Anísio lá que morreu. E a mãe, o pai, a família está colocando a culpa num tal chá lá, Santo Daime, que tem um outro nome lá. Pessoas que tomam esse chá ficam doidas. Tem um que viu o leão, aí pulou de um muro e morreu. Ele entrou numa paranoia que ele tinha que fazer jejum, parar de comer. Isso já fazia quase 2 meses que o cara lá estava sem comer, porque ele ia encontrar com Deus. E depois passando pelos caras, foi de manhã inteira falando sobre isso. Isso daí é muito naqueles hippies, né? Paz e amor, yoga. E aquilo me incomodou muito. E aí Deus me levou lá no Filipenses 4, 7. Que o pastor falou aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, esse mundo está perdido, eles estão buscando paz em chá, muitos vão precisando de paz, se afundam no trabalho, outros acham que vão achar a paz comprando roupa, mas nós temos um Deus, nós temos um Cristo, e que agora a gente tem total liberdade de poder se achegar até Ele, a dobrar os joelhos, clamar, orar, agradecer. Como nós cantamos, nós não estamos isentos de passar por lutas e tribulações, mas nós temos um Deus verdadeiro, que não está por aí, está aqui, e que nos dá a paz, que nos dá a alegria. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas se nós tomarmos um posicionamento de buscarmos esta paz, de buscarmos, nós cantamos aqui, Senhor, guia-me, me leva, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Então que nós possamos ser cada vez mais dependentes deste Deus verdadeiro. E que a paz, que excede todo entendimento, jamais falte a nós. E que nós possamos estar buscando cada vez mais a vontade de Deus, porque só nele nós teremos alegria completa. Amém? Eu vou ler Deuteronômio 5, a partir do 22. Diz assim a palavra, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, o Senhor falou essas palavras a toda a vossa assembléia reunida no monte, com forte voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra que entregou a mim. Mas quando ouvistes a voz do meio das trevas, enquanto o monte ardia de fogo, viestes ao meu encontro com todos os líderes das vossas tribos e os vossos anciãos, e dissestes, o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos Deus falar com o homem, e este ainda continuar vivo. Agora então, por que devemos morrer? Este grande fogo nos devorará. Morreremos se continuarmos a escutar a voz do Senhor nosso Deus. Pois quem de todos os homens ouviu a voz do Deus vivo, falando no meio do fogo, como nós a ouvimos e ainda continuou vivo? E aí eles pedem para Moisés falar com Deus, porque eles estão com medo de morrer por ouvir a voz dele. Eu vou voltar para esse texto aqui rapidinho. Ontem à noite eu fiquei cuidando do meu sobrinho, ele tem 8 meses. E a mãe dele não estava lá, minha mãe também não estava, que é quem cuida mais dele, estava meio quieto. E o que minha irmã faz muito para acalmar ele é colocar o vídeo do 3 Palavrinhas, aquele desenho que tem infantil, e ele adora aquelas músicas lá. E aí o moleque parou e ficou lá, né? Aí eu não podia deixar ele na poltrona lá sozinho, então fiquei vendo com ele. E teve um. E, gente, essas músicas, sério, ouçam, porque como edifica essas músicas de criança, viu? Tem uma música lá que me chamou a atenção, que chama O Trenzinho, que fala assim: o trenzinho que caminha pelo trilho vai depressa até chegar no seu destino. Cruza os montes, cruza os vales e campinas, sem o trilho sabe que não chegará. Semelhante é a vida do cristão, que tem a palavra no seu coração. Ela é o guia para o seu caminho, como um trilho também é para o trenzinho. É preciso na palavra meditar e também nas promessas crer. Para o que Jesus ensinou, podermos viver. Eu sempre aprendi que quando Deus fala com a gente, é aqui. Está buscando a resposta de Deus? Quer que Deus fale com você? É aqui que você vai achar. É na palavra. É assim que Deus fala com a gente. Eu sempre aprendi desde criança desse jeito. E por que eu li esse texto? Eu sou a 4ª geração de evangélicos. Meu bisavô era evangélico, meu avô evangélico, minha mãe evangélica, eu evangélico, tudo na mesma igreja, inclusive. Só que de convertido eu devo ter o quê? 3 anos? Porque ir na igreja é diferente de ser convertido. Eu lembro da cara feia do Lipe e da Kelly quando eu saía pra balada, sabe? Quando eu saía pra barzinho, quando eu saía com o pessoal do mundo, quando eu fazia coisa errada. E teve um dia que Deus falou comigo. O povo aqui tinha medo que quando Deus falasse com eles morressem. O povo não tá errado aqui. Porque toda vez que Deus falou comigo, alguma coisa morreu aqui dentro. Eu Pedro medroso,
o Pedro baladeiro, o Pedro do mundo. Toda vez que Deus veio falar comigo, alguma coisa morreu aqui. Eu glorifico o nome dele porque ele fala comigo. A gente cantou hoje, fala, Senhor, com esse povo que te adora. De coração aberto te ouviremos, então que a gente possa meditar na palavra para a gente poder viver o que Deus prometeu para a gente. E para que nós sejamos moldados segundo isso daqui. Paz do Senhor. Resolvi entrar com alguma coisa aqui hoje. Na verdade, é em Êxodo 28, mas eu quero pegar o assunto em Hebreus 4, a partir do verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Todo o livro de Hebreus está apresentando Cristo como sacerdote, e no capítulo 5 vai falar um pouco mais do contraste entre o sacerdote segundo a lei de Moisés e agora Cristo como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas eu quero voltar para o capítulo 28 de Êxodo, onde fala das vestes sacerdotais. Aquele sacerdote tomado dentre o povo de Israel, da tribo de Levi, do ramo da família de Arão, ele teria uma vestimenta própria para oficiar diante de Deus. E esta vestimenta tem uma simbologia muito forte que se aplica a Jesus, e depois eu quero fazer uma outra aplicação ainda um pouco mais extensa. Eu vou entrar a partir do verso 9, onde ele fala de duas pedras que eram para ser colocadas nos ombros. Devia ser mais ou menos grande, porque você vai ver pela leitura. Tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Eram 12 filhos, e agora 6 em cada uma delas. Então a pedra devia ter tamanho suficiente para caber a inscrição de 6 nomes. Conforme a obra de labutador, como lavores de sinete, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás. E porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Ora, nós sabemos que esse sacerdote é figura de Cristo. Quando a roupa do sacerdote tinha duas pedras, e nessas pedras estavam os nomes das 12 tribos, quando se fala na Bíblia na totalidade das 12 tribos, está falando da totalidade do povo de Deus. Jesus Cristo não é sumo sacerdote só sobre Israel. Ele, na verdade, é sumo sacerdote sobre todo o povo de Deus. A igreja toda. Os gentios e os judeus convertidos fazem parte do corpo de Cristo. Então nós podemos inferir, trazer para nós que os nossos nomes estão nos ombros do Senhor. Mas não para aqui o assunto. No verso 15,
fala assim: farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, farás de ouro, estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino, retorcido farás, quadrado e duplo. Será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua altura. Alguma coisa assim aqui no peito. De um palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, e novamente pedras, 4 ordens de pedras. Agora é cada pedra com um nome. A ordem de sárdio, o topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. E elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. Ué, mas eles não estavam nos ombros? Estavam. Mas agora serão colocados no peito, sobre o coração do Senhor. 12 segundo seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas, e aí começa a descrever como essa estola, né? Como esse peitoral ficaria fixado no peito do sacerdote. Então, além de os nomes da totalidade do povo de Deus, porque não falava o nome de cada um dos membros da tribo, mas ali era a totalidade das tribos. Significava todo o povo de Israel estava contido naqueles nomes, nos ombros. Assim também todo o povo de Israel estava contido nos nomes do peito. E nós podemos, então, deduzir, inferir que todos os nossos nomes, no nosso sumo sacerdote, estão não só sobre os ombros do Senhor, mas sobre o peito. Mas isso também tem outra simbologia. Por que os ombros e por que o peito? Alguém pode me ajudar? Que sugere as coisas estarem colocadas nos ombros do Senhor? Hein? Pode ser visto como um assunto de carga. Mas o que carrega, por exemplo, um militar nos ombros? As suas divisas, que indicam o nível de autoridade que ele está tendo. E também indica a questão da força, porque a autoridade e o poder do Senhor estão com o seu povo, porque ele nos leva nos seus ombros. É coisa tremenda. O Nau trouxe aqui aquela palavra sobre a nossa posição em Cristo por causa da sua obra. Nós estamos nos ombros do Senhor. Ele nos carrega aqui e manifesta em nós a sua autoridade e o seu poder. Mas ele não se contenta em carregar aqui. Ele nos coloca também sobre o seu coração. Todo o povo do Senhor está sobre os afetos do Senhor. O grande amor do Senhor por nós. O povo não estava só debaixo de um Senhor poderoso e que tinha autoridade sobre ele, mas estava sendo participante dos ternos afetos de misericórdia. Foi isso que eu li lá em Hebreus? Foi isso que eu li lá em Hebreus? Eu nem pensei em estar lendo isso, mas agora eu lembrei. Ou não? Eu estou lembrando de outro versículo, não sei. Mas me veio essa palavra, ternos afetos de misericórdia. Recebemos misericórdia e achamos graça. É quase a mesma coisa. Esses ternos afetos estão em outro lugar, mas é grande coisa para nós sabermos que somos participantes da autoridade e do poder do Senhor, mas também temos total participação nos afetos do Senhor, no seu amor. Mas eu quero ir além, porque nós somos reino e sacerdotes, e nós estamos aqui como parte do corpo de Cristo para trazermos a representação dele. Num certo sentido, a Bíblia nos chama de embaixadores.
E nós devemos ter, eu estou lembrando da unção, que eu comecei a trabalhar com esse assunto da unção, e agora, não sei se domingo, porque temos assembleia, mas talvez domingo eu fale alguma coisa sobre o azeite da unção, sobre o óleo da unção. Na verdade não é o azeite, é o óleo, porque é o azeite mais alguns componentes. E lá fala das características daquela pessoa que carrega a unção do Senhor. Porque o óleo da unção também é um tipo da unção que está sobre aquele que ministra hoje em nome do Senhor, debaixo da sua unção. Vocês estão entendendo? E se nós vamos ministrar em nome de Cristo, e se Cristo carregava nos seus ombros e no seu coração a totalidade do povo, nós não somos o Senhor, mas nós carregamos uma parte desse povo do Senhor, porque Deus sempre nos coloca para lidar com alguém. Ele nos coloca as ovelhas do Pai ao nosso encargo, como Davi cuidava das ovelhas do pai dele. Então, todos vocês aqui que são chamados pelo Senhor para servir a Ele, precisam começar a entender. Não é saber pregar, não é conhecer doutrina, não é, eventualmente manifestar um poder de oração, de cura, mas é ter nos ombros aquelas pessoas e manifestar com elas a autoridade e o poder. Mas muito mais do que isso, é ter no coração cada uma delas, para que o afeto e o amor do Senhor Jesus possa transparecer em cada um que está servindo o Senhor. Porque é nessas virtudes que nós temos que servir. E é quando a gente der uma olhada nos componentes do óleo da unção, nós vamos entender um pouco melhor tudo isso. Mas eu queria que, se você tem o desejo de servir a Deus de fato, fique de pé por um pouco. E ore um pouquinho ao Senhor, se você entendeu o que significa isso, agradecendo ao Senhor, porque neste momento, Ele nos tem debaixo da sua autoridade e do seu poder, o qual Ele nos confere, o qual Ele distribui sobre nós. Por causa da sua autoridade, somos protegidos, guardados. Por causa do seu poder, temos poder para enfrentar todas as coisas. Então, vai orando isso ao Senhor, vai orando esse entendimento, se você não tinha ele antes, está tendo agora. E começa a agradecer ao Senhor por causa disso. Começa a sentir o que significa isso. Você tem um Senhor que tem você no seu ombro. E toda a sua autoridade é repartida agora. E todo o seu poder é conferido também. Mas não pense só isso, mas pense também no seu coração. Como todos os afetos do Senhor, expressos na sua misericórdia e na sua graça, estão totalmente derramados sobre nós, o seu povo. Então, ore isso ao Senhor e agradeça a Ele por isso. Tome consciência de que isso está em você. Você pode sentir um pouco da unção do alto quando você começa a cair na real, pela fé, no conhecimento dessas coisas. Não é só saber pelo ouvir, mas crer no coração, isso provoca algo dentro de nós, a gente fica exultante. É grande coisa, nós não podemos medir. É muito grande, é muito intenso. Mas agora eu quero que você passe para uma outra parte da oração, onde você entenda que se você quer unção do alto para servir, para manifestar poder, para que a sua oração seja respondida, para que as coisas aconteçam, para que pessoas possam também ser ajudadas por você, possam confiar e também te amar. Entenda que há uma autoridade, um poder do Senhor que devem ser derramados. Mas há também um coração aí dentro de você, que saiba se derramar pelas ovelhas do Senhor. Enquanto você ora isso, eu sei que o Senhor está trazendo a sua unção sobre nós, como a chuva que agora cai lá fora. E que desça essa unção sobre vocês, que quem sabe hoje, esta noite, Deus destaca alguns mais dentre nós, para amar com a intensidade do amor do Senhor.
para atuar com o poder de autoridade que o Senhor confere aos seus ministros e para manifestar o poder que muda as coisas, o poder que transforma, em nome de Jesus. E se você creu, diga amém e louve ao Senhor pelo conhecimento que Ele nos traz agora, em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Pode sentar, mais. Eu quero ler um texto que está em Mateus, no capítulo 9, versículo 37. Na verdade, eu vou ler a partir do 35. E diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu queria parar nesse versículo, que você meditasse comigo quando a palavra diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. E quando eu estava lendo hoje esse texto, eu pensei, é assim que as pessoas estão hoje em dia no mundo. Elas não conhecem o Senhor Jesus. E elas estão assim, aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então as pessoas hoje estão assim. O mundo está perdido, as pessoas não conhecem o Senhor Jesus, e por causa do pecado as pessoas estão separadas de Deus. E aí, quando o pastor José leu lá em Isaías 53, que fala: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então as pessoas, elas estão exaustas, estão cansadas por causa do pecado, elas não conhecem o Senhor Jesus, e por causa do pecado elas estão separadas de Deus, como o Nau explicou aqui, falando sobre o pecado, a condição, a nossa condição, quando nós estávamos separados de Deus. E o pecado faz isso conosco. Mas quando a gente vê que o Senhor Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, mas o castigo que nos traz a paz. E aí esse texto que eu li, onde eles estavam exaustos e desesperados, mas essa é a condição de muitas pessoas hoje. Mas quando você vai e você fala do Senhor Jesus para essas pessoas, e eles têm a oportunidade de conhecer o Senhor, o Jesus verdadeiro, porque a Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando você vai lá e você fala do Senhor Jesus, e essa pessoa entrega a vida dela para Jesus, ela tem os seus pecados perdoados, e ela tem acesso a Deus. E aí eu queria continuar aqui, que o Senhor precisa que nós façamos, a gente tem que ir falar do Senhor Jesus para as pessoas. E voltando para o texto de Mateus, onde eu estava lendo no 9, capítulo 9, o Senhor Jesus se dirige ali e fala aos discípulos no 37. Então se dirigiu aos seus discípulos e ele disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. O mundo está cheio de pessoas perdidas. E quem há de ir para falar do Senhor? O Senhor somos nós. Nós é que temos que ir falar do Senhor Jesus. Mas como é que a gente vai? Como é que a gente vai falar do Senhor Jesus assim? E aí, eu fui para Isaías 61, que fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados,
enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade aos algemados. E como o pastor disse, é a unção do Senhor. A gente vai no poder do Senhor, na unção do Senhor. E aí a gente vai falar do Senhor Jesus para as pessoas. E aí elas recebem o Senhor e se tornam filhos de Deus. E aí eu vou ler mais um texto que está em João. Eu não sei exatamente onde, mas eu vou procurar aqui. João 10. João 10, no versículo 27. O Senhor Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Quando nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, nós temos os nossos pecados perdoados, nós temos um novo caminhar, e a nossa vida é totalmente transformada. E aí é que eu quero ler no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém? E eu imagino assim, eu ouço, quando eu leio esse texto, e eu imagino o Senhor Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E foi o que nós cantamos. O louvor que nós cantamos era a voz do Senhor é perfeita. A voz do Senhor é perfeita. A voz do Senhor é perfeita, porque a Bíblia fala, as minhas ovelhas, ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A voz do Senhor é perfeita e refrigera a alma. E aí eu não sei por que eu confundi os louvores, eu vou falar o outro que me veio à mente. Eu ouço a tua voz me chamar, e as minhas dores tu vens curar. Se a luz tua voz criou, e as trevas derrotou, com uma só palavra vem, pois, me transformar. Então, quando eu junto tudo isso, eu falo, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Eu acho que eu falei tudo que vocês já falaram, tudo que vocês já tinham falado. Mas o Senhor já tinha colocado tudo isso no meu coração, e conforme eu fui ouvindo, foi conectando, foi fazendo sentido. E hoje eu estava com a pastora Janete, a gente estava num estudo à tarde, e a senhora viu, né? Quantas vezes foi dito aqui o versículo que nós lemos lá, né? A paz de Deus que excede todo entendimento. A gente entrega a nossa ansiedade para o Senhor e a gente recebe a paz, que às vezes a gente nem entende. A gente estava falando isso lá, né, pastora? Muitas vezes a gente está passando pela tribulação, as pessoas sabem, olham para a gente e falam, como você está passando por essa tribulação desse jeito? O Senhor, Ele passa conosco. Então, a gente passa pela tribulação, mas a gente passa com a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento. Amém? Eu vou ler um texto. Ultimamente eu tenho lido muito, porque quando eu voltei da Bahia, eu passei mal um tempo, né? E estou fazendo um tratamento, sabe? Acontece, porém, que Deus me deu uma palavra e eu vou passar para os irmãos. Faz cerca de 8 dias, está em Lucas 9, 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago. Mas antes, lá no 27, diz assim, verdadeiramente vos digo, alguns há dos que estão aqui, que se encontram aqui, de maneira nenhuma passarão pela morte até que venha o reino de Deus. E aí, Jesus toma esses 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se
transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dos varões dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam a sua partida que se estava para cumprir em Jerusalém. O Pedro, que era muito mais ousado, e chamavam o previado de sono. Eles estavam, né, meio conservando-se acordados. Viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Agora eu te pergunto uma coisa. Jesus falando com Pedro, com Elias e Moisés, a minha pergunta é: como Pedro e os discípulos que estavam lá reconheceram que era Moisés e Elias? Pois eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Fazia muito tempo, acho que não sei quantos, talvez até 1000 anos atrás, que eles passaram por lá e ninguém viu pessoalmente. Como que veio essa revelação? É porque quando eles estavam diante de Jesus, eles estavam conversando dos dons que Jesus tinha dado a eles. Então, Moisés dizendo das coisas que Deus deu a ele fazer aqui na terra, as missões dele. Assim como também a Elias. Pela conversa, pelas atitudes, pelas coisas, pelos milagres que eles fizeram, é que eles foram reconhecidos. Isso me chamou a atenção. Porque eu sei que quando nós estivermos diante de Jesus, nós vamos colocar diante dele tudo aquilo que nós fizemos para o reino dele. E isso me incomodou. Eu disse: o que será que eu vou colocar diante de Jesus? Quando eu chegar lá, as pessoas verem: ó, essa aqui foi aquela que fez tal coisa. E eu comecei a ficar incomodada e falei: acho que será que a minha missão terminou agora, né? Será que eu vou continuar? Será que a minha saúde vai permitir? E por coincidência, ontem eu estava passando no metrô, a minha cunhada se encontrou comigo, falou: ô Janete, eu precisava muito falar com você. E ela falou assim: nós precisamos de alguém que fala da Páscoa para as crianças armênias. E eu sempre tive isso no coração, porque a raça armênia é muito mística, ela não segue uma linha, né? São ortodoxos, são meio perdidos, né? E aí eu falei, mas e aí? Ela falou: porque o nosso padre falou: olha, a gente não sabe lidar com criança. Onde é que a gente vai encontrar alguém para falar com criança? Você topa? Eu falei: eu aceito, lógico. Quando vai ser? Dia 2. E eles querem que a gente fale da Páscoa para as crianças. E hoje eu falei com ela, você está rindo, né? Falei com ela e ela falou: pois não, vamos levar o Zezinho para lá também. Seria bom, eu vou conversar, porque vai ser no Clube Armênio. Olha só. Virou nosso. E eu vejo que nós vamos depositar aos pés do Senhor os dons que Ele nos deu. Que o dom que nós temos não é nosso, é de Jesus, dado a nós para fazermos a obra dele aqui na terra. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu falei: bom, então eu tenho mais um pouquinho do meu dom para depositar nos pés de Jesus. E acho que servir ao Senhor é a coisa mais deliciosa do mundo. Ela nos renova a cada dia. E eu vou dizer a pura verdade: a gente se renova a cada dia, a gente aprende mais. Falar com criança é a coisa mais rica, porque você tem que estudar mesmo, porque eles vão te fazer perguntas e você não vai saber responder. Então, olha, só aqui dentro. E nós vamos preparar agora a próxima renovação, se Deus quiser, vai ser, não é? E logo depois vamos lá para os armênios. Eles estão precisando de Jesus.
É ruim ficar por último, porque já ouvimos tanta coisa boa, mas aí depois não entrega, aí aquela coisa, né? Abre, por favor, em Atos, no verso 11 do capítulo 23. Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, né, de Paulo, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E eu estava lendo uns versos antes desse versículo, uns versos depois desse versículo. A vida de Paulo não era nenhum, né, Disney. Era uma coisa assim, era complicada, era uma vida intensa mesmo. Muita perseguição, muita luta, muita batalha, muita vitória, muita igreja implantada, mas muita dificuldade também. E ele estava aqui no meio delas, ele estava perante o Sinédrio, nos versos antes, vou tentar contar rapidinho. E aí, deram um tapa na boca dele. Isso que não, os fariseus, os saduceus e os zeus todos lá, estavam todos juntos para querer matar o Paulo. E, de repente, tiram ele daquele lugar, colocam ele num lugar afastado e o Senhor o visita e fala coragem. E se essa palavra for uma palavra revelada para nós essa noite, então ela tem dois aspectos. Primeiro, se o Senhor Jesus está falando coragem para nós, de repente o que vem não vai ser tão fácil. No caso do Paulo, juntaram 40 desses zeus todos aí, os sacerdotes, anciãos, as coisas todas, para tentar matar. Fizeram um jejum, fizeram tipo um voto. Não vamos comer até você morrer, até matar o Paulo. Não sei quem já sofreu perseguição em serviço, eu já. Mas nunca fizeram um voto, tipo, não vou comer ela até morrer. Então, você não sabe o que é isso. Você não é perseguido desse jeito. Mas o Paulo aqui foi. E o Senhor falou para ele, coragem. Mas o outro aspecto é coragem, porque ainda tem coisa para você fazer. Ainda tem o que você ministrar. Ainda a sua luta não acabou. Não é para perder o ânimo agora, não é para desanimar agora, não é para parar agora é coragem. Arregaça a manga e vai debaixo da unção que o Senhor tem nos dado nesses dias. Sabe, irmãos, eu não sou assim uma especialista em unção. Eu quero receber muito a unção de Deus e quero manifestar muito na minha vida. Mas o que eu percebo é que toda vez que o Senhor nos visita ou me visita como unção, ela me capacita a fazer algo que eu não fazia, ou eu começo a fazer coisas de uma forma diferente do que eu faria se fosse na minha competência. A unção nos capacita e ela nos impulsiona e ela leva a lugares que você sozinho não faria, que na tua força não ia rolar. Coragem, mas vai nessa força que o Senhor tem te dado, em nome de Jesus. Deus, coloque de pé, por favor. Eu estou assim, faz muito tempo que eu oro, muito tempo mesmo que eu oro para a minha família. Quero que todos os meus irmãos se convertam. Eu tenho um irmão que eu creio que quando ele tem muita característica de ser evangelista. E quando ele se converter de verdade, assim, da vida, ele vai ganhar muitas almas para Jesus. E eu tenho orado muito para a minha família e Deus tem feito umas coisas estranhas, né? Meu irmão está com dengue. E minha mãe disse, o Beto está com dengue. E eu falei, mas como é que ele está? Está muito ruim. Muitas dores no corpo, está sem convênio, e está se matando lá e está com muita dor. E eu estou andando pela rua e senti Deus dizer, vai orar por ele. E eu estou impressionado com uma coisa. Geralmente nós temos a seguinte ideia, os de casa são os mais difíceis. Até porque há um versículo na Bíblia que diz que profeta em casa não tem muita honra, é difícil, né? E eu falei, como é que meus irmãos vão receber esse negócio? Mas eu estou orando por eles. E aí eu estou ficando impressionado, pastor Declan, porque é o segundo caso de doença na minha casa. E quando eu cheguei, meu irmão mora num lugar, e eu cheguei e falei, bom, vou chegar lá e vou dizer, vim aqui orar por você. E eu achei que ele estava sozinho em casa, e desde quando eu cheguei a casa estava cheio de gente. Eu falei, Jesus, e agora? Conversa vai, conversa vem, eu disse, só um minutinho, eu quero orar por você. E nós começamos a orar, e sabe o que ele disse? Graças a Deus, estava esperando que você viesse. E aí eu entendi, Deus está criando situações para que o nome dele seja glorificado. E eu quero louvar o Senhor, porque Deus vai salvar toda a minha casa em nome de Jesus, amém? Olha para o meu irmão, está com dengue, está já sendo tratado, mas o Senhor vai fazer a obra em nome de Jesus. Sábado não temos culto aqui, vamos estar lá em Atibaia,
Então não venha aqui em nome de Jesus, vá para Atibaia em nome do Senhor. Levante suas mãos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós somos a tua ovelha. Queremos ouvir e obedecer a tua palavra. Deus, nos ajude a olhar para esse mundo, ver quanta gente está exausta, precisando da compaixão e do amor do Senhor. Nos leva a ganhar essas almas para ti. Em nome de Jesus, que nós possamos prosseguir naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém.